Você já acordou, sentindo seu corpo pesado, como se algo estivesse bloqueando a energia que Deus planejou para a sua vida? Descubra como 3 frutas inspiradas na Bíblia podem transformar suas manhãs e purificar seu corpo para viver o propósito divino. Você já sentiu seu corpo pesado, sua mente nublada, como se algo estivesse te impedindo de viver com a energia e a clareza que Deus planejou para você? Mulher, você já se perguntou como seria começar o dia com vitalidade, sentindo-se renovada, forte e em sintonia com o propósito que Deus colocou em seu coração? Hoje, Deus quer te mostrar que Ele não apenas cuida da sua alma, mas também do seu corpo, com um plano perfeito que começa com o que você leva à sua mesa. Você sabia que a Bíblia também nos oferece princípios para cuidar do nosso corpo, até mesmo através da alimentação? Em Gênesis 1, versículo 29, Deus disse: "Eu lhes dou toda planta que dá semente que está sobre a terra, e toda árvore que dá fruto com semente. Isso lhes servirá de alimento." Desde o princípio, Deus revelou que certos alimentos são essenciais para manter nossa saúde e vitalidade. Hoje, exploraremos 3 frutas que, segundo princípios bíblicos, são ideais para desintoxicar seu corpo e enchê-lo de energia desde o início do dia. Você está pronta para descobrir como seguir o design de Deus para o seu bem-estar? Prepare seu coração, porque Deus tem um plano para que você viva em plenitude, corpo e alma. Antes de começar, comente 1. Se você quer viver com a energia que Deus planejou. Curta e se inscreva para não perder o final surpreendente. Desde o princípio da criação, Deus desenhou cada detalhe da nossa existência com um propósito. Nada foi deixado ao acaso, nem mesmo os alimentos que encontramos na natureza. Em Gênesis 1, versículo 29, o Senhor declarou: "Eu lhes dou toda planta que dá semente que está sobre a terra, e toda árvore que dá fruto com semente. Isso lhes servirá de alimento." Essa afirmação não é apenas uma indicação sobre o que podemos comer, mas uma revelação do cuidado amoroso de Deus ao nos prover. Desde aquele instante, as frutas não foram apenas concebidas como uma fonte de nutrição, mas como uma expressão do design divino, repletas de propriedades que não apenas satisfazem a fome, mas também restauram, purificam e renovam o corpo de uma maneira que poucas pessoas compreendem. Deus não se preocupou apenas com o bem-estar espiritual do ser humano, mas também com sua saúde física. A criação em si é um testemunho do equilíbrio perfeito que Ele idealizou para que nosso corpo funcionasse em harmonia. Mas o que acontece quando essa harmonia se rompe? Com o passar do tempo, nossos hábitos alimentares se distorceram e enchemos nosso organismo de toxinas que deterioram nossa energia, nublam nossa mente e nos enfraquecem espiritualmente. No entanto, o que muitos desconhecem é que Deus já havia previsto essa necessidade de purificação. Assim como a alma requer limpeza por meio do arrependimento e da oração, o corpo também precisa ser renovado para funcionar conforme o propósito para o qual foi criado. Nas Escrituras, encontramos múltiplas referências à importância do corpo como templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, lemos: "Acaso não sabem
que o seu corpo é templo do Espírito Santo que está em vocês e que receberam de Deus. Vocês não são seus próprios donos, pois foram comprados por um preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Essa passagem revela uma poderosa verdade espiritual. Cuidar do nosso corpo é parte fundamental da nossa vida cristã. Não se trata apenas de evitar excessos ou vícios, mas de prover ao corpo os elementos corretos para que ele possa se renovar e se manter limpo. O conceito de desintoxicação, embora hoje seja comumente associado a dietas modernas ou tendências de bem-estar, é, na verdade, uma manifestação do princípio bíblico de limpeza que Deus já havia estabelecido. Assim como o povo de Israel devia se purificar antes de entrar na presença de Deus, nosso corpo também precisa ser limpo daquelas substâncias que o deterioram. As frutas que Deus criou não são apenas fontes de vitaminas ou minerais, mas muitas delas contêm propriedades específicas que atuam como agentes de limpeza interna, eliminando toxinas e fortalecendo o organismo por dentro. Isso não é casualidade, é parte do design divino. A Bíblia está repleta de símbolos de limpeza e purificação. Muitos deles relacionados a alimentos que refletem o desejo de Deus de restaurar nosso ser em todos os aspectos. No Antigo Testamento, vemos como Deus instruiu seu povo sobre quais alimentos eram puros e quais não eram. Não apenas por razões cerimoniais, mas porque ele sabia quais elementos eram mais benéficos para o corpo. Em Ezequiel 47, versículo 12, encontramos uma imagem poderosa que conecta essa ideia à natureza. Nas margens do rio, em ambas as ribanceiras, crescerão toda classe de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, nem seus frutos deixarão de ser produzidos. Cada mês darão frutos, porque a água que as rega sai do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Essa descrição revela o poder que Deus concedeu a certos frutos que não apenas nutrem o corpo, mas também o curam e restauram. A desintoxicação não é apenas uma prática física, mas um ato de obediência e gratidão ao Criador. Quando escolhemos alimentos que limpam o nosso organismo, reconhecemos que nosso corpo é um presente de Deus e que devemos administrá-lo da melhor maneira possível. Assim como Jesus ensinou a importância de cuidar do nosso coração e da nossa mente, também devemos aplicar esse princípio ao nosso bem-estar físico. O descuido com nossa saúde pode nos levar a perder energia, clareza espiritual e força para cumprir o propósito que Deus tem para nós. Na história de Daniel, encontramos um exemplo claro do poder de uma alimentação limpa e consagrada. Quando Daniel e seus companheiros foram levados ao palácio do rei Nabucodonosor, ofereceram-lhes os manjares e vinhos do rei alimentos que, embora parecessem apetitosos, não eram adequados para um estilo de vida consagrado a Deus. Daniel decidiu não se contaminar com essas comidas e pediu que lhe permitissem consumir apenas vegetais e água. Em Daniel 1, versículos 12 a 15, lemos: Por favor, teste os seus servos durante 10 dias. Dê-nos apenas vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e decida o que fazer com base no que vir.
Ao fim dos 10 dias, eles estavam com melhor aparência e mais robustos do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Essa história não apenas demonstra que uma alimentação limpa fortalece o corpo, mas também nos lembra que Deus honra aqueles que escolhem seguir seu plano, mesmo nas questões alimentares. O corpo humano foi desenhado por Deus para se regenerar constantemente, mas para que esse processo ocorra de forma ideal, precisa dos elementos adequados. As frutas que Deus criou não apenas fornecem energia, mas também agem como limpadoras naturais do organismo, ajudando o fígado, os rins e o sistema digestivo a eliminar resíduos nocivos. Essa limpeza interna permite que o corpo funcione com maior clareza, força e vitalidade. Não é por acaso que as frutas que mencionaremos adiante estão carregadas de antioxidantes, fibras e propriedades curativas que atuam diretamente nos órgãos responsáveis por purificar o corpo. Gostou dessa mensagem divina? Deixe um like, comente amém. E se inscreva para descobrir segredos bíblicos que vão transformar suas manhãs. Quando descuidamos nossa alimentação, permitimos que toxinas se acumulem, afetando o nosso bem-estar geral. Isso não apenas enfraquece nosso corpo, mas também interfere em nossa vida espiritual. Um corpo cansado, intoxicado e debilitado enfrenta maiores dificuldades para se manter firme na oração, encontrar paz na meditação bíblica e cumprir as responsabilidades que Deus nos confiou. Por essa razão, cuidar do nosso corpo é também uma forma de manter nossa conexão com Deus mais forte e clara. A decisão de incorporar em nossa vida diária alimentos que purificam e restauram não é apenas um ato de sabedoria, mas um passo de fé. Quando escolhemos cuidar do nosso corpo como parte do propósito divino, estamos dizendo a Deus que valorizamos o templo que Ele nos deu. Assim como os profetas se preparavam física e espiritualmente antes de receber uma revelação de Deus, nós também podemos nos aproximar dele com maior clareza quando nossa mente e nosso corpo estão em equilíbrio. Ao longo da história, homens e mulheres que buscaram estar mais perto de Deus compreenderam que o cuidado com o corpo era parte do caminho para uma vida espiritual plena. Jesus mesmo dedicou momentos de solidão e jejum para fortalecer não apenas seu espírito, mas também seu corpo. Em Mateus 4, versículo 2, lemos: Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Essa passagem revela que, mesmo em sua humanidade, Jesus reconhecia a importância de manter seu corpo preparado para cumprir a missão que o Pai lhe havia confiado. O caminho para uma vida plena em Cristo abrange tanto o bem-estar espiritual quanto físico. Cada vez que escolhemos alimentos que limpam e fortalecem nosso corpo, estamos honrando o plano divino para nossas vidas. Nas próximas sessões, exploraremos 3 frutas que, segundo princípios bíblicos, não apenas nutrem o organismo, mas também o desintoxicam, ajudando você a experimentar maior vitalidade, clareza mental e fortaleza espiritual. Essas frutas desenhadas por Deus estão disponíveis para que você possa começar cada manhã renovada e em sintonia com o propósito dele para você. Você está pronta para descobrir como a sabedoria divina se manifesta até mesmo nos alimentos que levamos à nossa mesa. O design da criação
está cheio de detalhes que revelam seu amor e cuidado por nós. Desde os primeiros dias da humanidade, Ele proveu tudo o que é necessário para que nosso corpo se mantenha forte, limpo e em equilíbrio. Cada elemento que Ele colocou na natureza cumpre um propósito específico, e as frutas são uma dessas manifestações perfeitas de sua sabedoria. Não apenas são carregadas de sabor e frescor, mas muitas delas possuem propriedades extraordinárias que ajudam o corpo a se limpar de tudo que o intoxica e enfraquece. Isso é mais que uma simples função biológica. É um princípio espiritual que se repete constantemente nas Escrituras. Assim como Deus chama seu povo a viver em santidade e pureza espiritual, também proveu elementos na criação para que nosso corpo pudesse ser renovado e restaurado. A Bíblia revela que Deus se preocupa com cada aspecto de nossa vida, incluindo o nosso bem-estar físico. Em Salmos 103, versículos 2 e 3, lemos: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem cura todas as tuas enfermidades. Essa passagem nos lembra que a saúde não é apenas uma bênção, mas um reflexo do amor redentor de Deus, que deseja nos ver fortalecidos em todas as áreas de nossa existência. Esse cuidado abrange tanto a alma quanto o corpo, e é por isso que Ele colocou na natureza ferramentas poderosas para nos limpar e restaurar. A desintoxicação do organismo é parte desse design divino, uma manifestação física do mesmo princípio espiritual que nos convida a descartar o que nos contamina para viver em plenitude. No Antigo Testamento, encontramos numerosas referências à importância da pureza e da limpeza. Deus estabeleceu leis muito precisas para que seu povo se mantivesse afastado daquilo que pudesse contaminá-lo, tanto no moral quanto no físico. Essas normas, embora às vezes parecessem estritas, revelavam uma mensagem mais profunda. Tudo que está limpo funciona melhor e cumpre o propósito para o qual foi criado. O corpo humano não é exceção. Assim, como a alma precisa ser purificada do pecado, o corpo requer ser limpo dos resíduos e toxinas que se acumulam com o tempo. Deus, em sua sabedoria, proveu na criação alimentos com propriedades específicas para facilitar esse processo. Em Levítico 11, são detalhadas as leis alimentares que Deus deu ao seu povo, estabelecendo uma clara distinção entre alimentos puros e impuros. Embora essas instruções tivessem um sentido espiritual e cerimonial, também revelavam princípios de saúde que continuam relevantes hoje. Deus sabia que certos alimentos eram mais benéficos para o corpo e que outros podiam prejudicá-lo. Essa distinção não foi arbitrária, mas parte de um plano divino para proteger seu povo de doenças e mantê-lo em condições ótimas. Preparada para purificar seu corpo com o plano de Deus, comente "Eu quero" e fique até o final para uma revelação especial. As frutas mencionadas em vários trechos das Escrituras sempre aparecem como símbolos de vida, frescor e renovação. Isso não é casualidade, mas uma clara indicação de que foram desenhadas para fornecer ao corpo os elementos necessários para se manter forte e limpo. O processo natural de desintoxicação que ocorre no corpo é mais uma prova do design
perfeito de Deus. O fígado, os rins e o sistema digestivo foram criados para filtrar e eliminar as toxinas que entram por meio dos alimentos do ar e de outros fatores. No entanto, esse sistema pode se sobrecarregar quando se acumulam muitos resíduos afetando a energia, o estado de ânimo e até a clareza espiritual. Por isso, incluir alimentos que apoiem esse processo não é apenas benéfico, mas essencial para manter o corpo no estado ideal que Deus deseja para nós. Entre esses alimentos, algumas frutas destacam-se por sua capacidade única de limpar o organismo de maneira natural e eficaz. O profeta Ezequiel recebeu uma poderosa revelação sobre o poder que Deus colocou em certos elementos naturais para curar e restaurar. Em Ezequiel 47, versículo 12, lemos: Nas margens do rio, em ambas as ribanceiras, crescerão toda classe de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, nem seus frutos deixarão de ser produzidos. Cada mês darão frutos, porque aqui a água que as rega sai do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Essa passagem profética revela que a intenção de Deus nunca foi apenas alimentar o ser humano, mas também prover alimentos que trouxessem cura e limpeza. Assim como a água que flui do santuário representa a pureza espiritual que emana de sua presença, os frutos dessas árvores simbolizam o poder divino de renovar o corpo e devolver-lhe vitalidade. As propriedades desintoxicantes que Deus incluiu em certos frutos são uma clara demonstração desse princípio. Frutas ricas em fibras antioxidantes e compostos naturais atuam como agentes de limpeza no organismo, ajudando a expulsar toxinas que se acumulam no sangue, nos órgãos e no sistema digestivo. Esse processo de limpeza não apenas fortalece o corpo, mas também proporciona clareza e energia renovada, permitindo que as pessoas se sintam mais leves, equilibradas e com maior capacidade para enfrentar as responsabilidades diárias. Quando o corpo está limpo, a mente também se esclarece. E isso influencia diretamente na conexão espiritual com Deus. Na Palavra de Deus, encontramos princípios que revelam como manter esse equilíbrio. Em 3 João 1, versículo 2, lemos: Amado, desejo que você seja próspero em tudo, assim como prospera a sua alma, e que tenha saúde. Esse versículo revela que a saúde física é uma manifestação da prosperidade que Deus deseja para seus filhos, e que manter o corpo limpo é parte desse plano. Quando escolhemos alimentos que apoiam a desintoxicação, estamos cooperando com esse propósito divino, permitindo que o corpo funcione conforme o design que ele estabeleceu desde o princípio. O povo de Israel compreendia que manter a pureza física era essencial para viver em comunhão com Deus. Antes de participar de atos de adoração, realizavam rituais de purificação que simbolizavam a necessidade de estar limpos para se aproximar do Senhor. Esse princípio espiritual também se aplica ao cuidado do corpo, pois quando limpamos nosso organismo de elementos nocivos, estamos preparando nosso ser completo para ser mais receptivo à sua voz e direção. As frutas que Deus criou não apenas têm o poder de desintoxicar o corpo, mas também refletem uma mensagem espiritual profunda. Em João 15, versículo 2, Jesus disse: Todo ramo
que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, mas todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Esse princípio revela que a limpeza e a renovação são partes fundamentais do crescimento espiritual. Assim como o agricultor limpa-te a videira para que produza mais fruto nosso corpo, também precisa ser limpo das toxinas que o enfraquecem, permitindo que possamos render melhor em todas as áreas de nossa vida. Quando escolhemos alimentos que apoiam a limpeza do organismo, estamos refletindo esse princípio espiritual em nossa vida diária. Assim, como Deus deseja que nossa alma esteja livre de impurezas, Ele também nos convida a cuidar do nosso corpo para que seja um instrumento útil em suas mãos. Cada decisão que tomamos para fortalecer nosso organismo é, em última instância, um ato de obediência e gratidão ao Criador. Ao reconhecer que nosso corpo é uma ferramenta que Deus nos deu para cumprir seu propósito, entendemos que alimentá-lo corretamente não é apenas uma opção, mas uma responsabilidade espiritual. Deus, em sua infinita sabedoria, não deixou nossa saúde física ao acaso. Ele desenhou cada fruto, cada planta e cada elemento da natureza para que servissem como aliados no cuidado do corpo. Incluir em nossa dieta alimentos que limpem e fortaleçam nosso organismo é um passo de fé que demonstra a nossa confiança no design divino. Assim como o coração precisa ser renovado por meio da oração e da palavra de Deus, o corpo também precisa ser restaurado por meio dos elementos que Ele colocou na criação. Ao compreender isso, reconhecemos que cuidar do nosso corpo é, na verdade, uma forma de render honra ao nosso Pai Celestial. A relação entre nosso bem-estar físico e nossa vida espiritual é mais profunda do que muitos imaginam. Deus, em sua infinita sabedoria, não apenas desenhou nosso corpo para funcionar de maneira eficiente, mas também estabeleceu princípios para mantê-lo limpo, forte, equilibrado. Nas Escrituras, encontramos uma conexão constante entre a pureza da alma e a do corpo, e esse vínculo revela que ambas as dimensões estão intimamente entrelaçadas. Se você acredita no poder da criação de Deus, curta este vídeo, comente "Glória a Deus" e se inscreva para mais bênçãos. Cuidar do nosso organismo não é simplesmente uma questão de saúde, mas um ato de obediência e honra a Deus que nos deu a vida. Em 1 Coríntios 10, versículo 31, somos lembrados: portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa exortação revela que até as decisões mais cotidianas, como o que escolhemos para nos alimentar, têm um impacto espiritual e moral que não podemos ignorar. Quando compreendemos que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, começamos a ver a alimentação como algo mais que uma necessidade física. Cada escolha que fazemos ao comer influencia não apenas nosso estado de saúde, mas também nossa energia, clareza mental e disposição para cumprir os propósitos que Deus tem para nós. Não é por acaso que a Bíblia menciona repetidamente a importância do autocontrole, pois o domínio próprio é chave para nos mantermos afastados daquilo que contamina tanto a alma quanto o corpo. Em Provérbios 25, versículo 28, lemos: "Como cidade derribada e sem muros é o homem que não domina o seu espírito." Essa advertência também pode ser aplicada
à forma como descuidamos nosso organismo, ao enchermos nosso corpo de toxinas e elementos nocivos que nos enfraquecem, nos distraem e nos impedem de render ao máximo em nosso propósito. Nesse contexto, a relação entre uma alimentação limpa e uma vida espiritual plena torna-se evidente. Assim como as Escrituras ensinam que devemos limpar nosso coração do pecado para nos aproximarmos de Deus, nosso corpo também precisa ser purificado para alcançar seu máximo potencial. Quando o nosso organismo está livre de toxinas, experimentamos maior clareza mental, mais energia e uma renovada disposição para a oração, a meditação bíblica e a busca da vontade de Deus. E isso ocorre porque o estado físico influencia diretamente nossa capacidade de nos concentrarmos, de nos mantermos firmes na fé e de resistirmos às tentações que nos rodeiam. O profeta Daniel entendeu esse princípio quando decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Em Daniel 1, versículo 8, lemos: Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção da comida do rei, nem com o vinho que ele bebia, e pediu ao chefe dos eunucos que não o obrigasse a se contaminar. Essa decisão, que poderia parecer meramente alimentar, refletia, na verdade, uma convicção espiritual profunda. Daniel entendia que manter seu corpo limpo era uma forma de se consagrar a Deus. E esse ato de fidelidade lhe permitiu receber sabedoria, inteligência e favor divino. Sua decisão não apenas fortaleceu seu organismo, mas também o capacitou para interpretar visões e sonhos, desempenhando um papel crucial na corte do rei. Esse princípio de limpeza física, como preparação espiritual, também se manifesta no ministério de Jesus. Antes de começar sua obra pública, Jesus passou 40 dias no deserto, jejuando e fortalecendo seu espírito por meio da comunhão com o Pai. Em Mateus 4, versículo 2, lemos: Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Esse período de jejum não foi apenas um ato de consagração espiritual, mas também um exemplo do poder que o autocontrole tem sobre o corpo. Ao submeter seu organismo ao jejum, Jesus demonstrou que a disciplina física fortalece a vontade espiritual, preparando-nos para enfrentar desafios maiores. Essa relação entre uma alimentação limpa e uma vida espiritual plena também se reflete na forma como Deus provê certos alimentos com propriedades que restauram, fortalecem e limpam o corpo. As frutas, em particular, desempenham um papel-chave nesse design divino. Não apenas estão cheias de nutrientes essenciais, mas muitas delas atuam diretamente nos órgãos responsáveis por purificar o organismo, permitindo que o corpo expulse toxinas e se renove de forma natural. Essa limpeza física produz uma sensação de leveza e vitalidade que influencia diretamente nossa disposição para nos conectarmos com Deus, para servir aos outros e para enfrentar com maior firmeza os desafios diários. O apóstolo Paulo compreendia essa conexão e exortou os crentes a viverem de forma que seus corpos fossem um reflexo da ordem e da pureza que Deus demanda. Em Romanos 12, versículo 1, ele escreveu: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês.
Esse chamado a apresentar o corpo como oferta não se limita a evitar excessos ou hábitos destrutivos, mas também implica adotar práticas que fortaleçam o organismo e o mantenham limpo em sintonia com o propósito divino. Quando descuidamos nossa alimentação e enchemos nosso corpo de alimentos processados, açúcares em excesso e substâncias nocivas, o organismo perde a capacidade de funcionar corretamente. Isso se traduz em fadiga, falta de concentração e uma sensação de esgotamento que afeta não apenas nossa vida física, mas também nossa vida espiritual. Um corpo debilitado enfrenta maior dificuldade na oração, na meditação, na palavra e na busca da vontade de Deus. Por isso, adotar uma alimentação que favoreça a limpeza do organismo é mais que uma escolha saudável. É um ato de obediência e responsabilidade espiritual. Antes de mergulhar, deixe um like. Se você ama cuidar do templo de Deus, comente 3 frutas e veja até o fim para uma surpresa incrível. Deus, em seu amor e cuidado, nos proveu ferramentas naturais para manter nosso corpo forte e livre de impurezas. Incorporar em nossa alimentação frutas com propriedades desintoxicantes é uma forma de colaborar com esse design perfeito que ele estabeleceu desde o princípio. As frutas que mencionaremos adiante não apenas têm o poder de limpar o corpo, mas também contribuem para restaurar a energia, fortalecer o sistema imunológico e renovar a mente, permitindo que cada aspecto de nossa vida esteja alinhado com a vontade divina. O cuidado com o corpo é, portanto, uma expressão direta de nossa obediência a Deus. Assim como Ele nos chama a viver em santidade, também nos convida a cuidar daquilo que Ele criou, com tanto detalhe e propósito. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, lemos que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente e que todo o seu ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa oração do apóstolo Paulo revela que o plano de Deus para nós não se limita à nossa alma, mas também inclui nosso corpo, que deve ser preservado limpo, forte e preparado para servi-lo com excelência. Cuidar do nosso corpo nos permite ter a energia necessária para cumprir nossas responsabilidades, manter a mente clara para discernir a vontade de Deus e conservar a fortaleza espiritual que precisamos para perseverar no caminho da fé. Esse princípio revela que a saúde física e a vida espiritual não são aspectos separados, mas estão profundamente conectados como parte do design perfeito que Deus estabeleceu para nós. Ao compreender essa verdade, reconhecemos que cada escolha que fazemos em nossa alimentação é também uma decisão espiritual, uma forma tangível de honrar o Criador que nos deu a vida. O cuidado com o corpo é uma manifestação direta de nossa obediência a Deus. E nesse design perfeito que Ele criou, há elementos na natureza que não apenas nutrem, mas também limpam e restauram nosso organismo. Entre esses elementos, as frutas ocupam um lugar especial, pois muitas delas foram criadas com propriedades que renovam o corpo por dentro, ajudando-o a expulsar toxinas e a recuperar o equilíbrio que muitas vezes é afetado por uma alimentação desordenada ou pelos efeitos do estresse e das preocupações diárias. Essa capacidade das frutas para limpar o organismo
não é uma simples coincidência biológica. É uma demonstração do amor de Deus que nos deixou na criação ferramentas naturais para nos manter fortes e cheios de vitalidade. Quando olhamos as Escrituras, encontramos que a presença de frutos se repete constantemente como símbolo de bênção, renovação e pureza. Desde o Éden, onde Deus colocou a árvore da vida como fonte de alimento e saúde, até as visões proféticas, nas quais árvores carregadas de frutos aparecem como reflexo da plenitude divina, as frutas são uma constante no plano de Deus para a humanidade. Em Gênesis 2, versículo 9, lemos: "E o Senhor Deus fez brotar do solo toda classe de árvores agradáveis à vista e boas para comer. Além disso, no meio do jardim, pôs a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal." Essa imagem revela que as frutas não foram criadas apenas para nos nutrir, mas também fazem parte da provisão divina para nosso bem-estar. Deus, em sua sabedoria, colocou em certas frutas uma capacidade especial para limpar nosso corpo daquelas impurezas que, se acumuladas, podem nos enfraquecer tanto física quanto espiritualmente. Essa limpeza interior é necessária porque, assim como o pecado pode contaminar a alma, os elementos nocivos que entram em nosso organismo também podem impedir que nosso corpo funcione como foi desenhado. Quando essas toxinas se acumulam, o corpo perde força, torna-se mais suscetível ao cansaço e às doenças. E isso impacta diretamente nossa capacidade de nos mantermos firmes na oração, atentos à voz de Deus e dispostos a cumprir seus propósitos. Entre essas frutas, uma das que se destaca por suas poderosas propriedades desintoxicantes é o limão. Embora seu sabor seja ácido e sua aparência simples, seu impacto no corpo é extraordinário. O limão tem sido reconhecido por seus benefícios ao longo dos séculos, mas o que poucos sabem é que suas propriedades coincidem com os princípios bíblicos de limpeza e renovação que Deus estabeleceu para nosso bem-estar. Esse fruto carregado de vitamina C, antioxidantes e compostos naturais que fortalecem o sistema imunológico, atua como um potente agente purificador, que limpa o fígado, estimula a digestão e contribui para a eliminação de toxinas que se acumulam silenciosamente no organismo. A capacidade do limão para desintoxicar está intimamente relacionada com o design que Deus estabeleceu em nosso corpo. O fígado, um dos órgãos-chave no processo de limpeza interna, foi desenhado por Deus para filtrar o sangue e eliminar substâncias que podem ser nocivas. No entanto, quando o organismo se sobrecarrega de toxinas, esse órgão pode se enfraquecer e trabalhar de forma menos eficiente. É nesse ponto que o limão se torna uma ferramenta poderosa, pois seus compostos naturais estimulam o fígado a produzir mais bile, uma substância que o corpo utiliza para decompor gorduras e eliminar resíduos. Essa função não apenas limpa o organismo, mas também fortalece o sistema digestivo, permitindo que o corpo absorva melhor os nutrientes que Deus colocou nos alimentos para nos fortalecer. A limpeza que o limão produz no corpo é uma poderosa ilustração do princípio espiritual que se repete constantemente na palavra de Deus, a necessidade de nos purificarmos para nos aproximarmos dele. Em Salmos 51, versículo 10, Davi clamou: "Cria em mim, ó Deus,
um coração limpo e renova um espírito reto dentro de mim. Esse chamado à limpeza interior reflete que, assim como a alma precisa ser restaurada, o corpo também requer ser renovado para funcionar em harmonia com o design divino. O limão, ao limpar o organismo e restaurar seu equilíbrio, nos lembra que Deus deseja que cada parte de nosso ser esteja preparada para cumprir sua vontade. O poder desintoxicante do limão não se limita apenas ao fígado. Esse fruto também atua sobre o sangue, ajudando as células a receberem oxigênio de forma mais eficiente. Isso se traduz em maior energia, clareza mental e uma sensação de leveza que permite enfrentar o dia com renovada fortaleza. Essa limpeza interna é comparável à forma como Deus nos renova espiritualmente quando permitimos que Sua palavra e Sua presença limpem nosso coração daquilo que nos impede de avançar. Em Isaías 1, versículo 18, o Senhor nos lembra: embora os seus pecados sejam como a escarlate, como a neve, serão embranquecidos. Embora sejam vermelhos como o carmesim, como branca lã, ficarão. Assim como Deus transforma a alma por meio do perdão, o limão simboliza essa capacidade de limpar o corpo, permitindo que tudo que nos enfraquece seja eliminado para dar lugar a uma nova vitalidade. O limão também atua como um potente equilibrador do pH no organismo, uma função que revela outra dimensão do design divino. Embora o limão seja ácido por natureza, uma vez metabolizado no corpo, ele produz um efeito alcalinizante que equilibra os níveis de acidez interna. Esse equilíbrio é fundamental, porque muitas das toxinas que se acumulam no corpo tornam o organismo excessivamente ácido, enfraquecendo o sistema imunológico e aumentando o risco de doenças. O limão, ao restaurar esse equilíbrio, fortalece as defesas naturais do corpo e permite que ele combata de forma mais eficaz qualquer ameaça externa. Essa capacidade de restaurar o equilíbrio interior é um reflexo do princípio espiritual encontrado em 2 Coríntios 5, versículo 17, de modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Assim, como a alma é restaurada quando permitimos que Cristo transforme nosso interior, o corpo também experimenta renovação quando lhe fornecemos os elementos que Deus colocou na criação para purificá-lo e restaurar seu equilíbrio. O limão, além de suas propriedades internas, também é conhecido por sua capacidade de limpar externamente. Em tempos antigos, seu suco era usado para desinfetar feridas e limpar superfícies, o que revela que sua capacidade purificadora não atua apenas dentro do organismo, mas também se estende a tudo que precisa ser restaurado. Essa propriedade é um poderoso lembrete do chamado que Jesus fez a seus discípulos, quando disse em João 15, versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhes falei. Assim como o limão limpa tanto o interior quanto o exterior do corpo, a palavra de Deus tem o poder de transformar cada área de nossa vida, removendo o que nos contamina e devolvendo-nos a paz e o equilíbrio que só Ele pode dar. Incorporar o limão no café da manhã é uma forma simples e poderosa de aproveitar esse presente que Deus colocou na natureza para limpar nosso organismo. Beber água morna com limão
ao começar o dia, estimula o sistema digestivo, ativa o fígado e prepara o corpo para absorver melhor os nutrientes dos alimentos consumidos durante o resto do dia. Esse simples hábito praticado de forma constante torna-se uma ferramenta poderosa para manter o corpo forte, limpo e em sintonia com o design divino. Assim como Deus deseja que nosso coração esteja limpo e nosso espírito fortalecido, Ele também nos chama a cuidar do nosso corpo como uma demonstração de obediência e gratidão pelo presente da vida. O limão, com suas propriedades purificadoras e restauradoras, é uma prova do amor de Deus, que não apenas se preocupa com nossa alma, mas também com cada detalhe de nosso bem-estar físico. Ao incluir esse fruto em nossa alimentação diária, estamos abraçando um princípio espiritual que nos lembra que tanto o nosso corpo quanto nossa alma são chamados a viver em pureza, fortaleza e renovação constante, sob o cuidado amoroso de nosso Criador. A criação de Deus está repleta de detalhes que revelam seu profundo amor e cuidado pelo bem-estar do ser humano. Cada elemento que ele colocou na natureza tem um propósito específico, e muitos desses elementos são desenhados para restaurar, fortalecer e purificar o corpo. Entre esses elementos, as frutas ocupam um lugar especial, pois muitas delas possuem propriedades únicas que permitem ao corpo se limpar e se manter em equilíbrio. Esse princípio que combina a saúde física com o propósito divino reflete-se em toda a Escritura, mostrando que Deus sempre proveu o necessário para que o ser humano viva em plenitude. Quando o Senhor desenhou o corpo humano, Ele o dotou de sistemas capazes de eliminar por si mesmos as toxinas que se acumulam ao longo do tempo. No entanto, esse processo pode ser afetado quando o organismo se sobrecarrega com alimentos que não fornecem nutrientes ambientes contaminados ou o estresse da vida diária. É nesse contexto que Deus, em sua sabedoria, incluiu na natureza alimentos capazes de restaurar esse equilíbrio e devolver ao corpo a vitalidade que fazia parte de seu design original. Entre esses alimentos, uma das frutas mais poderosas para limpar o organismo é a maçã. Embora seja um fruto comum e conhecido, suas propriedades são extraordinárias quando consumido de forma consciente e em sintonia com os princípios que Deus estabeleceu desde o princípio. As Escrituras mencionam repetidamente os frutos como símbolos de vida, bênção e abundância, e a maçã encarna essas qualidades de maneira notável. Suas propriedades desintoxicantes atuam diretamente no sistema digestivo, nos intestinos e no sangue, permitindo que o corpo elimine resíduos nocivos que se acumulam silenciosamente e que muitas vezes são responsáveis pelo cansaço, pela sensação de peso ou pela falta de clareza mental que afetam a vida diária. Esse processo de limpeza não apenas fortalece o corpo, mas também influencia o bem-estar emocional e espiritual, pois um organismo limpo permite que a mente esteja mais clara e o coração mais disposto a receber a direção de Deus. A maçã contém uma fibra especial chamada pectina, que atua como um agente de limpeza natural no organismo. Quando essa fibra entra no corpo, ela se adere às toxinas e metais pesados acumulados no intestino e no sangue, facilitando sua expulsão de maneira eficiente.
Esse efeito limpador assemelha-se ao princípio espiritual que se repete constantemente na Palavra de Deus, a necessidade de remover o que contamina para permitir que a vida flua com maior pureza. Em João 15, versículo 2, Jesus declarou: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, mas todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Essa imagem revela que assim como o agricultor limpa a videira para que produza uma melhor colheita, nosso corpo também precisa ser purificado de elementos nocivos que impedem seu funcionamento ideal. A maçã, com sua capacidade de aderir às toxinas e eliminá-las do organismo, simboliza esse princípio de renovação que Jesus ensinou. Além de seu efeito direto no sistema digestivo, a maçã também tem um impacto positivo no fígado, um dos órgãos-chave no processo de desintoxicação. O fígado foi desenhado por Deus para atuar como um filtro que purifica o sangue e elimina os resíduos que o corpo não precisa. No entanto, quando esse órgão se sobrecarrega, perde eficiência e permite que as toxinas circulem pelo organismo, enfraquecendo o sistema imunológico e reduzindo os níveis de energia. A maçã, ao estimular o funcionamento do fígado e facilitar a expulsão de toxinas, cumpre uma função restauradora que devolve ao corpo a vitalidade que Deus deseja para cada um de seus filhos. Em Provérbios 4, versículo 23, somos advertidos, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Embora esse versículo se refira principalmente ao cuidado espiritual, ele também revela um princípio que se aplica ao corpo físico. O coração, assim como o fígado, depende de que o sangue esteja limpo para funcionar corretamente. Quando o corpo está livre de toxinas, o coração trabalha com maior eficiência, permitindo que o fluxo sanguíneo chegue de forma ideal a cada parte do organismo. A maçã, com sua capacidade de limpar o sangue, atua como um agente que fortalece a função cardiovascular e permite que o coração cumpra seu propósito de maneira eficaz. A riqueza em antioxidantes que a maçã possui também contribui para a renovação celular, protegendo o organismo dos danos causados pelos radicais livres. Esses compostos nocivos que se acumulam como consequência de uma alimentação desequilibrada ou da exposição constante a fatores ambientais adversos aceleram o envelhecimento e deterioram o sistema imunológico. A maçã, ao neutralizar esses radicais livres, fortalece o corpo por dentro, permitindo que os órgãos trabalhem com maior eficiência e que as células se regenerem, conforme o design perfeito que Deus estabeleceu desde o princípio. A função purificadora da maçã revela um aspecto importante do caráter de Deus, seu desejo constante de restaurar aquilo que foi afetado pelas impurezas do mundo. Assim como esse fruto limpa o organismo de elementos nocivos, o Senhor nos convida a permitir que sua presença purifique nosso interior, eliminando tudo que impede que sua paz e sua direção se manifestem plenamente em nossa vida. Em 2 Coríntios 7, versículo 1, somos exortados: tendo, pois, essas promessas, amados, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esse chamado à purificação integral nos lembra que, assim como a alma precisa ser renovada pela graça divina, o corpo
também requer ser limpo para refletir a vida plena que Deus deseja para nós. Consumir maçãs regularmente é uma forma simples, mas poderosa, de alinhar nosso corpo com esse princípio divino de limpeza e renovação. Ao incorporá-las no café da manhã, aproveitamos suas propriedades para estimular o sistema digestivo desde as primeiras horas do dia, facilitando a eliminação de resíduos acumulados durante a noite. Essa prática, além de fortalecer o organismo, prepara a mente e o espírito para enfrentar o dia com maior energia e clareza. O corpo, ao estar livre de toxinas, encontra-se em melhores condições para responder aos desafios do dia e para render de forma eficaz em cada tarefa que Deus nos confia. A maçã também é um lembrete da abundância que Deus dispôs para seus filhos. Apesar de ser um fruto simples e acessível, seu impacto no organismo é extraordinário, o que demonstra que as bênçãos mais valiosas que Deus nos oferece nem sempre estão no que é ostentoso ou complexo, mas no que está ao alcance de nossas mãos. Em Deuteronômio 8, versículos 7 e 8, a terra prometida é descrita como uma terra onde há ribeiros e fontes que fluem nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, de vinhas figueiras e romãs, terra de oliveiras, de mel e de frutas. Essa descrição revela que a provisão de Deus inclui alimentos que não apenas sustentam o corpo, mas também o restauram e fortalecem, permitindo que vivamos em plenitude conforme seu design. Assim como a alma precisa ser fortalecida com a palavra de Deus, o corpo também requer os elementos corretos para se manter limpo e preparado para cumprir o propósito que Ele estabeleceu para cada um de nós. A maçã, com suas propriedades purificadoras, é uma dessas ferramentas que Deus colocou na natureza para nos lembrar que seu plano não inclui apenas a restauração espiritual, mas também o bem-estar físico que nos permite servi-lo com maior energia e disposição. Ao escolher cuidar do nosso corpo e adotar hábitos que favoreçam a limpeza interior, estamos respondendo ao chamado de Deus de viver em plenitude, honrando o design perfeito com o qual fomos criados. A provisão que Deus fez para nosso bem-estar físico é uma clara demonstração de seu amor e cuidado por cada detalhe de nossa vida. Desde a criação, Ele dispôs elementos na natureza que não apenas sustentam nossa saúde, mas também atuam como ferramentas para limpar, restaurar e fortalecer nosso organismo. Essa intenção divina reflete-se na maneira como certos alimentos foram desenhados para purificar o corpo, ajudando-o a eliminar aquilo que o enfraquece e impede que funcione conforme o propósito para o qual foi criado. Entre esses elementos, há uma fruta que se destaca por sua poderosa capacidade de desintoxicar o organismo e devolver-lhe a vitalidade que muitas vezes é afetada pelo desgaste diário à uva. A Bíblia apresenta a videira e seus frutos como símbolos de bênção, abundância e renovação espiritual. Em João 15, versículo 5, Jesus declarou: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Essa afirmação revela que a vida em comunhão com Deus produz frutos que transformam a alma e renovam o espírito. No entanto, esse princípio
também se reflete no design do corpo humano. Pois assim, como a alma floresce quando permanece conectada à fonte divina, o organismo também precisa ser limpo e fortalecido para funcionar em plenitude. A uva, em sua simplicidade, é uma expressão física desse princípio, pois sua composição natural está cheia de propriedades que restauram e purificam o corpo de uma maneira que só pode ser resultado do design perfeito de Deus. As uvas contêm compostos conhecidos como antioxidantes que atuam diretamente no sangue para neutralizar as toxinas que se acumulam com o tempo. Essas toxinas, muitas vezes invisíveis, deterioram as células do corpo, afetando a energia, o sistema imunológico e até a clareza mental. Ao consumir uvas, o organismo recebe uma poderosa dose de elementos que combatem esses resíduos nocivos, permitindo que o corpo recupere seu equilíbrio e se fortaleça por dentro. Esse efeito purificador é comparável ao chamado que Deus faz em Ezequiel 36, versículo 25, onde diz: "Aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos." Assim, como a alma precisa ser purificada para ser restaurada, o corpo também requer ser limpo dos elementos que interferem em seu bem-estar. O efeito desintoxicante das uvas concentra-se especialmente no sistema digestivo e nos rins, órgãos que desempenham um papel fundamental na eliminação de resíduos do organismo. Quando o corpo se sobrecarrega de toxinas, esses sistemas trabalham com maior dificuldade, provocando cansaço e inflamação, e até condições que podem afetar a saúde a longo prazo. A uva, graças às suas propriedades depurativas, estimula o funcionamento desses órgãos, ajudando-os a filtrar as impurezas e a devolver ao corpo a energia que ele perde quando está saturado de resíduos nocivos. Essa renovação física é uma clara demonstração do princípio espiritual encontrado em Isaías 43, versículo 19, onde o Senhor declara: "Eis que faço algo novo, agora ele surge. Vocês não o percebem. Abrirei um caminho no deserto e rios na terra seca." Assim como Deus tem o poder de restaurar aquilo que parece perdido, o corpo também pode recuperar sua vitalidade quando lhe fornecemos os elementos adequados para se purificar por dentro. Além de seu impacto no sistema digestivo e nos rins, a uva também tem um poderoso efeito sobre o sangue. Sua riqueza em antioxidantes e compostos naturais permite que o sangue se purifique, facilitando a circulação e permitindo que o oxigênio e os nutrientes cheguem de forma mais eficiente a cada célula do corpo. Esse processo de limpeza interna é crucial para que o organismo funcione em equilíbrio, pois um sangue limpo fortalece o sistema imunológico, protege o coração e favorece a regeneração dos tecidos. Essa restauração é um reflexo do princípio espiritual, descrito em 1 João 1, versículo 7. "Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado." Assim como o sangue de Cristo purifica a alma, um sangue limpo permite que o corpo recupere sua força, vitalidade e capacidade de enfrentar cada dia com maior energia.
A capacidade das uvas de desintoxicar o corpo também se estende ao cérebro e ao sistema nervoso. Os compostos presentes em sua casca e sementes atuam como protetores naturais do cérebro, favorecendo a memória, a concentração e a clareza mental. Esse efeito renovador tem uma estreita relação com o chamado que Deus faz em Romanos 12, versículo 2. Não se conformem com o mundo atual, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possam comprovar qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Quando o corpo está livre de toxinas e o sistema nervoso funciona com maior equilíbrio, a mente torna-se mais receptiva, permitindo que a pessoa ouça com maior clareza a voz de Deus e desenvolva uma sensibilidade espiritual mais profunda. Incorporar as uvas no café da manhã é uma forma simples e eficaz de aproveitar essas propriedades que Deus colocou na criação para limpar o organismo. Consumir um punhado de uvas em jejum estimula o sistema digestivo, ativa o processo de eliminação de toxinas e fornece energia de forma natural. Além disso, esse fruto é rico em água, o que favorece a hidratação do corpo desde as primeiras horas do dia, ajudando cada célula a receber o oxigênio e os nutrientes necessários para funcionar de forma ideal. Essa combinação de limpeza, hidratação e energia torna a uva uma aliada poderosa para quem deseja começar o dia fortalecido e preparado para enfrentar suas responsabilidades com maior clareza e vigor. O poder restaurador das uvas também é um lembrete do desejo de Deus de que seus filhos vivam em plenitude, livres daquilo que os enfraquece e impede de avançar. Em Joel 2, versículo 25, o Senhor promete: Eu lhes compensarei pelos anos que o gafanhoto devorou o pulgão, o destruidor e a lagarta, meu grande exército, que enviei contra vocês. Essa declaração revela que Deus não apenas deseja limpar o que contamina a alma, mas também restaurar as forças que o desgaste físico e emocional consumiu ao longo do tempo. Assim como a uva limpa fortalece e renova o organismo, Deus oferece uma restauração completa àqueles que decidem confiar em seu design perfeito. Cada vez que escolhemos incluir em nossa vida alimentos que favorecem a limpeza do organismo, estamos respondendo ao chamado divino de cuidar do corpo como templo do Espírito Santo. A uva, com suas propriedades desintoxicantes e restauradoras, é uma prova do amor de Deus, que não apenas se preocupa com nossa alma, mas também com cada aspecto de nosso bem-estar físico. Incorporar esse fruto no café da manhã não é apenas uma escolha alimentar, mas uma decisão consciente de alinhar o corpo com os princípios de limpeza e renovação que Deus estabeleceu desde o princípio. Ao fazê-lo, estamos permitindo que tanto o nosso organismo quanto o nosso espírito estejam preparados para receber a paz, a fortaleza e a direção que só Ele pode dar. A sabedoria de Deus se manifesta em cada aspecto da criação. E quando olhamos a forma como Ele desenhou o nosso corpo e os alimentos que colocou na natureza para sustentá-lo, entendemos que nada foi deixado ao acaso. Cada elemento que Deus criou cumpre uma função específica, e as frutas que exploramos ao longo desta mensagem, limão, maçã e uva, são um claro reflexo de seu amor e sua intenção
de nos prover tudo o que precisamos para viver em plenitude. Mas, além de suas propriedades físicas, há uma verdade espiritual que emerge de maneira poderosa quando refletimos sobre esse tema. Deus deseja que vivamos livres de toda forma de contaminação, não apenas em nosso corpo, mas também em nossa mente e em nosso espírito. O ato de cuidar do corpo é, em essência, uma expressão de rendição e obediência a Deus. Em 1 Coríntios 3, versículo 16, somos lembrados: não sabem que vocês são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Esse versículo revela uma realidade profunda. O corpo não é apenas carne e ossos, mas uma morada que pertence ao Senhor. Assim como o templo em tempos antigos devia ser mantido limpo, puro e consagrado para que a presença de Deus permanecesse nele, nosso corpo também requer cuidado com a mesma reverência. E esse cuidado não se limita apenas ao espiritual, mas abarca as decisões que tomamos em relação à nossa alimentação, ao nosso descanso e à nossa forma de viver cada dia. Na criação, Deus não apenas nos deu alimentos que nutrem o corpo, mas também incluiu elementos que nos ensinam princípios espirituais por meio de sua função física. Assim como o limão limpa o organismo de toxinas acumuladas, a graça de Deus purifica a alma daquilo que nos afasta de sua presença. Da mesma forma, assim como a maçã fortalece o coração e limpa o sangue, o Senhor fortalece nosso ser interior quando decidimos nos aproximar dele com um coração disposto. E assim, como a uva renova o sangue e regenera o organismo por dentro, a palavra de Deus transforma a mente, renovando nossos pensamentos e nos capacitando a ver a vida desde uma perspectiva espiritual mais clara. A relação entre o bem-estar físico e o bem-estar espiritual é mais profunda do que muitos imaginam. O descuido com o corpo não apenas produz fadiga e fraqueza, mas também cria barreiras que dificultam a conexão com Deus. Quando o organismo está intoxicado, a mente fica pesada, o ânimo decai e o espírito perde sensibilidade. Isso não é por acaso. O inimigo sabe que um corpo exausto e debilitado é mais vulnerável à dúvida, ao desânimo e à confusão. Por isso, cuidar do nosso corpo é também uma forma de proteger nossa vida espiritual. Ao manter nosso organismo limpo e fortalecido, nossa mente se esclarece, nosso espírito se renova e nossa disposição para buscar a Deus se fortalece. Esse princípio reflete-se claramente nas Escrituras. Em Isaías 40, versículo 31, somos prometidos: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Essa renovação de forças que Deus promete não se refere apenas à fortaleza espiritual, mas também à vitalidade física que Ele deseja restaurar em nós. Deus não quer que vivamos limitados pelo cansaço, pela fadiga ou pelo esgotamento, mas que experimentemos a plenitude de vida que Ele planejou desde o princípio. Para alcançar isso, é necessário que aprendamos a cooperar com esse design divino, adotando hábitos que fortaleçam o nosso organismo e eliminem as toxinas que nos enfraquecem. O ato de escolher alimentos que limpam o corpo é em si uma decisão que reflete nossa confiança no plano de Deus.
Ao fazê-lo, estamos reconhecendo que Ele, em sua sabedoria, já proveu na natureza tudo o que precisamos para nos mantermos fortes, equilibrados e preparados para cumprir nosso propósito. Incorporar no café da manhã esses frutos que desintoxicam e restauram não é apenas uma medida saudável, mas uma forma de alinhar nossa vida diária com os princípios que Deus estabeleceu para nosso bem-estar. Essa conexão entre o cuidado físico e o bem-estar espiritual também se reflete na maneira como Deus opera em nossa vida. Muitas vezes, antes de nos revelar seu propósito ou de nos guiar para uma nova direção, Ele nos leva primeiro a um processo de limpeza e renovação. Esse princípio se repete constantemente na Palavra de Deus. Antes que Israel entrasse na Terra Prometida, o povo foi chamado a se consagrar e a se purificar de toda impureza. Antes que Jesus começasse seu ministério, passou um tempo no deserto, fortalecendo seu espírito. E antes que o Espírito Santo descesse em Pentecostes, os discípulos se dedicaram à oração e à preparação interior. Esse padrão revela que a limpeza, tanto física quanto espiritual, é o primeiro passo para uma vida de maior plenitude e propósito. Ao adotar esse princípio em nossa alimentação, estamos respondendo a um chamado maior, o de permitir que Deus renove cada aspecto de nosso ser. Cuidar do corpo não é apenas uma responsabilidade física, mas uma forma de preparar nosso ser completo para receber o que Deus deseja depositar em nós. Assim como o agricultor limpa a terra antes de semear nosso organismo, também precisa ser purificado para que possamos florescer e dar fruto conforme o plano divino. Deus deseja que vivamos com energia, clareza e fortaleza para enfrentar cada dia com determinação e propósito. Ao manter nosso corpo limpo e livre de toxinas, estamos facilitando que essa renovação se manifeste em cada área de nossa vida. Essa decisão, embora pareça simples, tem um impacto poderoso, pois um corpo limpo é um corpo disposto a ser usado por Deus para cumprir seus planos. Um organismo fortalecido é capaz de sustentar uma mente focada, um coração firme e um espírito preparado para avançar sem obstáculos rumo ao que Deus preparou para nós. O cuidado com o corpo, longe de ser um ato superficial, é uma expressão profunda de obediência e gratidão. Ao honrar o design divino que Deus estabeleceu para nossa saúde, estamos reconhecendo que cada aspecto de nossa vida pertence a Ele. Essa compreensão transforma o ato cotidiano de nos alimentarmos em um ato espiritual, no qual cada decisão consciente se torna uma declaração de fé que diz: Senhor, confio no teu design e desejo que minha vida, em cada detalhe, reflita a tua glória. Quando ouvi pela primeira vez sobre como Deus, em sua infinita sabedoria, colocou na natureza frutas que purificam nosso corpo, senti um impacto profundo em meu coração. A mensagem de que limão, maçã e uva não são apenas alimentos, mas ferramentas divinas para nos ajudar a viver em plenitude, ressoou como uma revelação. No Brasil, onde a fé cristã pulsa forte em nossas comunidades, essa conexão entre o cuidado físico e espiritual toca fundo na alma. A Bíblia, nosso guia de vida, nos ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. E essa verdade
me fez refletir sobre como muitas vezes negligenciamos esse presente sagrado que Deus nos deu. A ideia de que algo tão simples como comer um limão, uma maçã ou um punhado de uvas pode alinhar nosso corpo com o propósito divino é, para mim, uma prova do amor meticuloso de Deus por cada detalhe de nossa existência. Ao mergulhar na mensagem sobre essas 3 frutas, senti uma mistura de gratidão e responsabilidade. O limão, com seu poder de limpar o fígado e equilibrar o pH do corpo, me lembrou de Salmos 51:10, onde Davi clama por um coração limpo. Assim como Deus purifica nossa alma do pecado, o limão atua como um agente de limpeza física, ajudando o nosso organismo a eliminar toxinas que nos roubam energia e clareza. A maçã, com sua pectina, que purifica o sistema digestivo, me fez pensar em João 15:2, onde Jesus fala sobre a poda dos ramos para que deem mais fruto. Esse processo de purificação não é apenas físico, mas espiritual, pois um corpo limpo nos permite ter uma mente mais clara para ouvir a voz de Deus. E a uva, com seus antioxidantes que renovam o sangue, ecoa Ezequiel 36:25, onde Deus promete purificar seu povo com água pura. Cada uma dessas frutas é um lembrete de que Deus, em sua criação, nos deu ferramentas para viver com vitalidade e propósito. Como brasileira, cresci em uma cultura onde a comida é mais que nutrição, é celebração, comunhão e cuidado. Mas confesso que muitas vezes me deixei levar por hábitos alimentares que não honram o templo que Deus me confiou. Fast food, alimentos processados e o estresse do dia a dia muitas vezes tomaram o lugar da simplicidade e da sabedoria dos alimentos naturais que Deus criou. Essa mensagem sobre limão, maçã e uva me desafiou a repensar minhas escolhas diárias. Não se trata apenas de comer para sobreviver, mas de escolher alimentos que reflitam a intenção divina de nos manter fortes, saudáveis e prontos para cumprir o chamado que Ele colocou em nossos corações. Em um país como o Brasil, onde a abundância de frutas frescas é uma bênção visível, ignorar esses presentes da criação é quase como desprezar o cuidado amoroso de Deus. A história de Daniel, relatada em Daniel 1:8-15, foi um dos pontos que mais me marcou. Daniel recusou os manjares do rei e escolheu uma alimentação simples baseada em vegetais e água para se consagrar a Deus. Após 10 dias, ele e seus companheiros estavam mais saudáveis e vigorosos que os outros jovens. Isso me fez refletir sobre o poder de escolhas conscientes. Daniel não apenas fortaleceu seu corpo, mas também sua fé, mostrando que obedecer a Deus nas pequenas decisões, como o que colocamos no prato, pode trazer bênçãos extraordinárias. No contexto brasileiro, onde a comida é parte de nossa identidade cultural, essa história me inspira a trazer essa consagração para minha mesa. Comer com propósito, escolhendo alimentos que purificam e fortalecem, é uma forma de dizer a Deus: eu valorizo o corpo que o Senhor me deu e quero usá-lo para a sua glória. Outro aspecto que me tocou profundamente foi a conexão entre o bem-estar físico e espiritual. Em 1 Coríntios 10:31, somos exortados a fazer tudo para a glória de Deus, seja comendo, bebendo ou em qualquer outra ação. No Brasil, onde a espiritualidade é vivida com paixão,
Essa verdade ressoa com força. Quando nosso corpo está sobrecarregado de toxinas, sentimos cansaço, falta de foco e até desânimo espiritual. Já passei por momentos em que a fadiga física me impedia de orar com clareza ou de me dedicar à leitura da Bíblia. A mensagem sobre essas frutas me mostrou que cuidar do corpo não é vaidade, mas um ato de obediência. Um corpo limpo e fortalecido nos permite ter energia para servir aos outros, orar com fervor e buscar a vontade de Deus com uma mente clara. Isso é especialmente relevante em nossa cultura, onde a comunidade e o serviço aos outros são valores centrais. A simplicidade das frutas mencionadas, limão, maçã e uva, também me fez refletir sobre como Deus, muitas vezes, usa o que é comum para realizar o extraordinário. No Brasil, essas frutas estão ao alcance de todos, seja no mercado local, na feira ou até no quintal de casa. Elas não são caras ou difíceis de encontrar, mas carregam um poder incrível projetado por Deus para restaurar nosso organismo. Isso me lembra de Deuteronômio 8, 7, 8, onde a terra prometida é descrita como uma terra de abundância com frutas que sustentam e fortalecem. No nosso país, somos abençoados com uma terra fértil que reflete essa promessa. Comer essas frutas é como abraçar a generosidade de Deus, reconhecendo que Ele colocou na natureza tudo o que precisamos para viver em plenitude. Uma das lições mais práticas que tirei dessa mensagem é a importância de começar o dia com intenção. No Brasil, o café da manhã é um momento sagrado, muitas vezes compartilhado com a família, com conversas animadas e um pãozinho quente. Incorporar limão, maçã e uva nessa refeição matinal pode transformar não apenas nossa saúde, mas também nossa disposição espiritual. Beber água morna com limão. Ao acordar, comer uma maçã crocante ou um punhado de uvas frescas é mais que um hábito saudável. É uma forma de consagrar o dia a Deus. Essas pequenas ações nos lembram que cada escolha, por menor que seja, pode ser um ato de adoração. Em um país onde a rotina pode ser corrida, especialmente nas grandes cidades, reservar esse momento para nutrir o corpo com alimentos puros é uma maneira de honrar o Criador desde o amanhecer. A mensagem também me desafiou a repensar minha relação com o autocontrole, um fruto do Espírito mencionado em Gálatas 5, 22, 23. No Brasil, onde a espontaneidade e a alegria são marcas da nossa cultura, às vezes esquecemos que o autocontrole é essencial para viver uma vida equilibrada. Escolher alimentos que purificam, em vez de ceder à tentação de comidas processadas, requer disciplina. Mas, como Provérbios 25, 28, nos adverte um homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Aplicar esse princípio à alimentação significa proteger nosso corpo das toxinas que o enfraquecem, assim como protegemos nossa alma das tentações que nos afastam de Deus. Essa disciplina não é um peso, mas uma libertação, pois nos permite viver com mais energia, clareza e propósito. Outra lição poderosa é a conexão entre pureza física e espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo ora para que nosso espírito, alma e corpo sejam conservados
irrepreensíveis. No Brasil, onde a fé é vivida com intensidade, essa ideia ressoa profundamente. Cuidar do corpo não é apenas uma questão de saúde, mas uma forma de preparar nosso ser completo para estar na presença de Deus. Quando nosso organismo está limpo, nossa mente se torna mais receptiva à voz do Espírito Santo e nosso coração se abre para a direção divina. Já experimentei momentos em que, após melhorar minha alimentação, senti uma renovação, não apenas física, mas também espiritual, com mais disposição para orar e meditar na palavra de Deus. A mensagem sobre essas frutas também me ensinou a valorizar a simplicidade do plano de Deus. No Brasil, onde muitas vezes buscamos soluções complexas para nossos problemas, Deus nos lembra que as respostas mais poderosas estão nas coisas simples, como um limão, uma maçã ou uma uva. Em Mateus 6:26, Jesus nos convida a olhar para as aves do céu que Deus sustenta sem esforço. Da mesma forma, Ele colocou na natureza alimentos que nos sustentam e restauram sem a necessidade de complicações. Essa verdade é especialmente relevante em nossa cultura, onde a correria do dia a dia pode nos levar a negligenciar o básico. Voltar ao que é simples e natural é uma forma de confiar na sabedoria divina. Aplicar essas lições na vida diária significa fazer escolhas intencionais. No Brasil, onde a comida é uma expressão de amor e cuidado, podemos transformar nossas refeições em momentos de gratidão a Deus. Começar o dia com um copo de água com limão, incluir uma maçã no lanche da manhã ou comer uvas frescas como sobremesa é uma maneira prática de alinhar nosso corpo com o plano de Deus. Essas escolhas não apenas fortalecem nossa saúde, mas também nos lembram de nossa dependência do Criador. Em um país onde a comunidade é tão valorizada, compartilhar essas práticas com a família e amigos pode ser uma forma de testemunhar o amor de Deus, mostrando como até nossas escolhas alimentares podem refletir nossa fé. Essa mensagem também me desafiou a ser mais grata pela criação de Deus. No Brasil, onde a natureza é exuberante, desde as florestas tropicais até os pomares de quintal, somos constantemente lembrados da generosidade do Criador. Cada fruta que comemos é um presente, uma prova do cuidado de Deus por nós. Em Salmos 104:24, lemos: Quão numerosas são as tuas obras, Senhor! Fizeste todas com sabedoria. A terra está cheia das tuas criaturas. Comer com gratidão é uma forma de louvar a Deus, reconhecendo que Ele nos deu tudo o que precisamos para viver em plenitude. Por fim, essa reflexão me levou a entender que cuidar do corpo é um ato de adoração. No Brasil, onde a espiritualidade é expressa com paixão, cada decisão que tomamos pode ser uma oferta ao Senhor. Assim como oramos e lemos a Bíblia para fortalecer nossa alma, cuidar do corpo com alimentos que purificam, é uma forma de honrar o templo do Espírito Santo. Essa prática nos prepara para viver o chamado de Deus com energia, clareza e propósito. Em Romanos 12:1, somos chamados a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No contexto brasileiro, onde a fé é vivida com entusiasmo, essa exortação nos convida
a transformar até nossas escolhas alimentares em um ato de: mulher, você foi chamada para viver em plenitude, com um corpo forte, uma mente clara e um espírito renovado. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração e te inspirado a cuidar do templo que Deus te deu. Se você sentiu a presença do Espírito Santo através dessas palavras, deixe um like. Agora mesmo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa verdade. E se inscreva no canal para mais mensagens que vão transformar sua vida. Nos comentários, escreva amém ou compartilhe qual dessas frutas você vai incluir no seu café da manhã amanhã. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntas viver o plano perfeito de Deus para nossas vidas.